Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, Casas Assombradas. Depois do discurso que eu dei na primeira parte do vídeo, a gente vai continuar aqui entendendo e analisando os fenômenos que acontecem e aconteceram durante uma prática de conjuração numa casa. Realmente, assim, eu tenho quase certeza que essa casa é a casa do Conjuração do Mal que a gente analisou, tá? São esses donos aqui que são os proprietários, tenho quase certeza. Embora nos Estados Unidos muitas casas sejam padronizadas, mas é quase certeza mesmo, tá? Tem que puxar o túnel do tempo aqui para poder voltar à lembrança. Mas eu teci muitos comentários e muitas críticas que eu acho que são muito pertinentes a vocês que estão assistindo vários desses canais, que gostam de canais de terror, gostam de canais que trazem esse tipo de coisa. Novamente, todos os apontamentos foram feitos, todas as situações que eu trouxe envolvem realmente o bom senso, principalmente alicerces dentro de crenças e de religião, para que a gente possa entender o que está por detrás disso, tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Vai ou não vai, Prey? Prey! O que foi isso? O que foi isso? Like growls, and it's coming from the center of the table. Growls like I don't know how to make it. I don't know how to do it. Ele diz que escutou grunhidos como se viessem do centro da mesa. Tem que tomar muito cuidado que antigamente o espiritismo, tá? Quando a gente fala na França, eles colocavam dispositivos embaixo da mesa para falar que os sons estavam vindo debaixo da mesa. Essas pessoas que trouxeram o espiritismo e que pulverizaram o espiritismo de Kardec para o mundo, né? Tendo uma puta barreira nos Estados Unidos na entrada, muita gente não gostou dessa ideia e vai se consolidar no Brasil de uma maneira tão forte, alicerçando dentro da igreja, junto à igreja, né? Porque você tem os símbolos que foram adicionados, como cruz, como imagem de Cristo, e muitos centros se apoiam nessa questão e não tem o porquê, já que na França não se utilizava isso. Então, eles utilizam esses recursos audiovisuais para poder fazer com que as pessoas passem a acreditar no mundo espiritual, nos espíritos, ou mesmo quando eles procuram as histórias das pessoas e gravam os seus próprios fantasmas dentro desses radinhos e deixam disparando em alguns cantos para mostrar que é o parente que faleceu e tudo mais, tá? Eu vi muitas vezes esses documentários que eles até faziam um preenchimento de ficha para falar quem morreu. E, inclusive, isso aqui no Brasil, tá? O próprio Valdo Vieira disse que em alguns centros que ele foi, de pessoas muito famosas e conhecidas, você tinha que preencher uma ficha e dizer o nome da pessoa que faleceu, a data da pessoa que faleceu, como faleceu, todos os dados da pessoa falecida, para quando chegar lá a psicografia já está pronta. Valdo Vieira falou isso, tá? I'm like, what is going on? And then Nick's like, I got touched on my shoulder, and then all of a sudden my left leg got cold, like instantly, like got cold. I'm feeling like as if someone touched it, and I'm like, okay, and it doesn't feel like a tap or anything. It's more of like a heat motion or a temperature change. It could be hot, could be cold. Mine was cold, indicating most likely like it was a ghost. And so as it keeps going, she's like, everyone channel your energy, let's move into the table more. So we all got into the circle now, and I wanted to grab my tripod, but again, I was scared to break the circle. I left it there, so now it just shows us. So you guys are only seeing just the back of me, represent the Rise Above hoodie though, but we don't want to see that. We wanted to see the center, we wanted to see what was going on. You guys couldn't see it during the live stream, I'm sorry. And what was happening was we had to like close our eyes, everyone had to close their eyes, and visualize like our energy going into this kind of motion. But so as we're doing that, I kid you not, the table was starting to shake, but before it shook, when we opened our eyes and we're still talking, we can all everyone was feeling the same thing. Everyone was saying the same thing I was saying. We were all literally like a tabletop, like a spinning like toy, like a kid's toy where you spin it. We were literally like spinning a coin. We were the motion of the coin. Tá bom. Ele fala que dentro de um procedimento que foi feito, ele sentiu o corpo dele balançar. As temperaturas são muito relativas. Então, senti temperatura fria, o calor e tudo mais, mas o que mais chamou a atenção foi o spinning do corpo, né? Então, o girar. Dava a impressão que estava todo mundo movido dentro de um processo de energia que faz o corpo girar.
Isso a gente já viu, por exemplo, eu mesmo já vi em salas de meditação. Eu tive com um professor de Qigong uma época, tá? Ele era professor de Kung Fu e de Qigong. E ele fazia com que realmente todo mundo tivesse esse movimento baseado nos próprios movimentos do Qigong ou o movimento do Tai Chi, que traz essa ideia de como se fosse uma água que corre ou um vento que move o corpo. Muitas pessoas que praticam meditação já tiveram essa percepção de que o corpo gira, faz esse movimento, como se fosse um sistema orquestrado do próprio corpo com os pontos de energia. Só que há um problema, o ponto de energia, há uma deturpação de como os pontos de energia giram aqui. Claramente, muitos ensinamentos foram prostituídos e comprados, e os idiotas que compraram e trouxeram para o Brasil só se ferraram. Por quê? Porque o conceito, né, eles vão falar, se gira para a direita, tá absorvendo energia, se gira para a esquerda, ele está purificando. Todavia, o ponto de energia, ele faz ambos os movimentos, ele gira assim dentro. Tá? Ele é um sistema que fica alimentando o próprio corpo com prana, com energia, sendo absorvido em 5, 6 partes do seu corpo e bombeando para outros sistemas, como por exemplo, dentro da medicina tradicional chinesa, a gente vê muito isso por meio do fluxo de prana, ou Qi. Qualquer um consegue comprar um livro e ler sobre isso, onde vai ser absorvido, seja o prana do alimento por meio da digestão, ou mesmo o prana que vem pelo baço, ou o prana pré-celestial ou pós-celestial que fica no seu rim, e mediante ao fluxo de deslocamento, ele vai passar para o pulmão, para o coração, para o estômago, e depois ele volta para o rim, e assim ele faz sucessivamente todo esse fluxo de caminho. Tá? Isso está dentro da medicina tradicional chinesa. Então todo esse fluxo do prana, ele também justifica-se o fluxo de energia do seu corpo, que eventualmente causa esses movimentos. Tá? É factível? Sim, é factível. É factível. The table was moving, but it's like no one could see it. But it was então, a mesa não vai mover. Quem vai mover é você. Aí é que tá. Existe um vídeo muito legal que mostra um trem passando, ou um metrô passando. Você consegue ver o metrô indo ou vindo. Você não sabe se ele está indo ou vindo. Se você toma como o ponto de referência você, é uma coisa. Então você pode falar, estou dentro do metrô, dentro do trem. Você pode falar que o mundo está girando e você está parado. Aí é uma ilusão de ótica baseada no ponto de referência. Weird energy. I've never felt this in my life, but it wasn't just me. Nick was feeling it, everyone was feeling it, Corey, the house owner, was feeling it, everyone was. Não, isso aí é And it was just such mistake. a weird motion. We were going like this, all of us. Isso, ok, isso aí funciona. And even the smoke coming out of that cauldron was going like this as well. And I'm like, yo, this is actually this is cool. Like it didn't feel bad, it didn't feel scary. But when that started happening, I noticed Seth was shaking. And he even said it in the video, he was shaking, where he was like shaking, like his arm was shaking. He said he can't stop moving his arms, it's shaking, and it's moving. It's like shaking my arms. I feel like I'm just get a shot at mine. My right hand is like spasming. I can't stop it. It's been going on for like 3 minutes. I feel like you're definitely right. It wasn't like Tá, por que o Josh, por exemplo, não pegou a câmera dele? Porque eles fizeram uma espécie de um círculo de proteção, tá? Isso é muito colocado dentro das escolas de magia, a ideia de manter-se dentro de um círculo de proteção, que é onde a sua mente, a mente de um mago, né, vai poder trabalhar. O círculo ele vai te proteger de alguma coisa? Claro que não. O círculo vai impedir o acesso de seres do mundo espiritual? Claro que não. Por quê? Porque ele não tem consistência, ele não é feito de uma maneira real, ele não cria uma forma, pensamento tão forte capaz de impedir o acesso a esses seres, ou realmente a entrada e saída de energia. Ele é simplesmente um lugar para delimitar o acesso do mágico dentro de um princípio de ir e vir. Somente isso, aquela coisa. Eu vou determinar até onde você pode ir. Eu crio uma linha imaginária e falo, aqui é o seu limite. Se você passar disso, eu vou te dar um soco na cara. Os socos na cara, não é? Ele não é real, ele não vai funcionar impedindo realmente todo e qualquer tipo de energia de se manifestar. Até porque você vê que o câmera do cara que está filmando está fora do círculo. Tá? gonna shake the whole table kind of thing. Like he wasn't like shaking the table, but you can just see how he was twitching. So then he's like, all right, close your eyes. Let's like put our energy into the middle. And as we start doing that,
Now, 5 minutes, 10 minutes goes by. Now the whole table is now shaking. The table is just moving, it's shaking, it's going like this. Ele fala que a mesa estava mexendo. Não é a mesa, o ponto de referência é você. Você é que estava mexendo, a sua mente estava mexendo. A ilusão de ótica criada era você. A mesa não vai mexer. Ela não tem como mexer. E, de novo, é o ponto de referência. Tem um filme que fala sobre isso, que é o filme lá do Buda amaldiçoado, a maldição sei lá do que traz, por exemplo, uma roda gigante. E aí ele fala, concentre-se no meio, você vai ver a roda fazendo isso. E na verdade, ela estaria fazendo isso, ou isso, mas você vê, ela faz isso. O ponto de vista, é o ponto de referência. Tá? Na psicologia, tem uma escola de psicologia que fala exatamente isso, tá? Que é a imagem da taça com os dois rostos. Então você vai ver que tem a taça no meio e os dois rostos. Se você desfocar, você vai ver a taça. Se você tirar a taça, você vai ver os dois rostos. O referencial é aquilo que você toma como princípio. Ou é a taça, ou são os rostos. It's not like in the horror movies where things are going to get thrown around like that. Like horror movies and what people think doesn't always happen, and I think all the lies that are on the internet make you think like, oh, there's demons and all this and blah, 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 and like this all happens and this is like always going to happen. But it's not like that. What I show you guys is the most realist stuff. I try to show you guys everything and keep it real as possible. And it is. I never once had a joke or lie or do anything on my channel for Beyond the Dark. Never once. So... Ele fala que ele nunca foi mentiroso no canal dele. Não é que ele nunca foi mentiroso, ele trouxe mentirosos. Esse é um ponto. Outra, no Conjuração do Mal, na Casa de Conjuração do Mal, ele foi... Se não foi mentiroso, ele foi mau caráter. Por quê? Porque teve lá a manifestação, por exemplo, de uma porta que abria e fechava sozinha. A dobradiça estava solta. A porta cria um efeito pêndulo. O Josh foi incapaz de chegar pro cara e falar, desculpa, isso aqui é um efeito pêndulo. Quando eles fizeram o Spirit Box no porão, ele sabe que o Spirit Box é mentiroso, mas ele passa a acreditar piamente que o Spirit Box é real e ele concorda com o que está acontecendo, mesmo ele sendo cético, tá? O Josh, ele é cético. Então, assim, quando tem dinheiro envolvido, qualquer santo, né, sai do seu pilar ali para receber a grana, porque tinha muito dinheiro envolvido, o Josh pagou para ficar lá. Então, como ele publicou o vídeo no canal dele, ele monetizou o vídeo, ele ganhou uma puta grana com isso. Então, para que ele vai afrontar o cara, se ele pode concordar e assumir piamente que aquilo é real e fazer com que o público dele passe a acreditar? Novamente, ele tem 20% a 30% de audiência que contesta o Beyond the Dark dele, falando isso aí não é legal, você está indo para um caminho ruim. Por quê? Porque ele lida com religião e muitas vezes as pessoas elas são céticas, não acreditam nisso. O desafio é aquilo que eu proponho, que é falar sobre budismo e desconstruir toda a literatura construída pelo falso espiritismo e pelas crendices populares num país onde 90%, 80% é cristão. Esse é o maior desafio. Não é fazer um canal desse tipo. É dar a cara para bater falando que você está fazendo é mentira. E eu falo, é mentira. Tá? Ou eu falo, bom, você está fazendo entretenimento, porque não tem um puto de verdade nessa sua história. No one can explain it. You know, it's definitely an energy. Our energy's in there, and it's moving the table. It's crazy, actually. I think you can even hear it on. I hope you can hear it. And so what happened after that was they're like, can you divide the table? Can you put the table, split it? And sure enough, the table, the energy of the ghost or whatever, split the table. You can hear it crack. Even on the... Ele fala que o espírito separou a mesa. Eu juro, eu tenho uma puta mesa legal aqui. Eu tenho 2 mesas de jantar. Nunca aconteceu isso. Por que acontece com o Josh e não acontece comigo? Live show, I think you can hear the crack because it was actually splitting apart. If you are here and you're moving the table through us, can you stretch it further? Stretch the table apart? Show us your power? Yeah, it's definitely good. Tá? Isso é uma batida que acontece, então eu posso... Peraí, tem um espírito aqui. Não, o que eu estava fazendo... Vocês escutaram? Peraí. Quem que tá aqui? A mesa tá separando. A mesa tá separando. É a minha lapiseira embaixo da mesa. Tá?
é muito fácil quando você tem um monte de gente aqui e você não está vendo a mão das outras pessoas, ou mesmo o joelho ou o pé, em que a pessoa pode muito bem dar uma puta porrada embaixo da mesa, ou bater na lateral, bater no pé da mesa, sabe? Então, assim, você tá vendo uma câmera que deveria ser uma puta qualidade, porque o Josh tem câmeras muito boas quando ele vai na casa dos outros filmar, né? Mas aqui a câmera é uma TechPix, completamente zoada, com uma luz zoada, né? E você não está vendo a mão dos outros. A câmera tinha que estar passando para ver todo mundo e principalmente uma câmera embaixo da mesa. Câmera embaixo da mesa, câmera em cima da mesa, simultaneamente mostrando realmente que não tem ninguém fazendo esse som ou esse efeito. O que você está vendo? Costas de pessoas e aqui você não vê o que está acontecendo. Então eu não posso acreditar piamente numa coisa desse tipo. Stretched in half. The camera has See that? Yeah. The whole thing just split in Yes, half. yeah. I set this up too, and this crack was not, No, it's sturdy. yeah. There it goes again. It's moving in half. It's splitting. Thank you, my friends, thank you. Yeah, there you go. Tá vendo? Oh my Yeah. God. Você não vê. Please continue to do. E o pessoal fica tranquilo, ó. Você vê? Esses daqui é um puta mentiroso. Esses daqui são todos mentirosos. Esses 4 caras aqui são todos mentirosos, tá? Esse aqui é um amigo do Josh, que também é um cara que faz as suas falcatruas, tá? E o Josh, todo mundo quieto. Vamos lá. Se eu chego pra vocês e falo, ok, vamos chamar um demônio em casa. Aí vai todo mundo em volta numa mesa, a gente chama e fala, se o demônio estiver aqui, que a mesa se separe. E aí você escuta um puta de um estalo na mesa, o que você vai fazer? Você vai ficar parado olhando para minha cara, você vai levantar com medo, você vai correr, você vai se assustar realmente e vai embora. Sabe, de novo, quando você entra num brinquedo do Play Center e você vê que o brinquedo não é um brinquedo seguro, você vai querer sair, certo? Você não vai pegar o barco viking e ir lá na ponta, ficar sentado sem cinto de segurança, com os pés para fora, gritando que nem um maluco. Você vai cair. Você sabe o risco que você está tomando. Se você está entrando num negócio desse e você não acredita em nada disso, é cético ou mesmo não tem uma crença tão alicerçada assim, o que você faz? Você vê, o padre, que deveria estar aqui no canto, ele deveria ter uma atitude e falar, galera, desculpa, vocês estão mexendo com coisa que vocês não sabem. Sabe? Porque vai contra a crença do padre. Se aquele é um padre de verdade. What Nick asked, let's see. Thank you, my friend. Tá? Olha lá. Thank you. Just to prove that we're not pulling it. Once that happened, like we're sitting there for another 20 minutes. It's getting quiet. Like it's starting to die down a little bit because the energy. But what happened is the ghost was trying to talk, and Megan and Nick, they've been doing this for a while. They think what happened is the ghost was trying to talk, but didn't have the energy to communicate, so it was trying to go into Seth to talk. And it sounds crazy. I don't know if I believe any of this, but Seth actually was affected by this. He was actually freaking out. He was getting more pale than what he already is. He was getting more I guess his eyes were getting red. He was changing. Generally it was changing, which I've never seen anything like this, of course. His hands were way more shaken than usual. Now his legs shaking. And so they asked him multiple times, and you can see and you can hear it in the stream, in the low quality stream footage that I have for you guys. They asked him, he said, Seth, are you okay? He's like, yeah. And he's always going to say he's okay even when he's not okay, because he's trying to hang, with the big boys. Are you okay? Então vamos lá. O Seth é o amigo dele, que é esse cara aqui. Tá? Os dois, que são o casal, que são os donos da casa atual hoje da Conjuração do Mal, que ganham uma grana vendendo visitas e imagens da casa, falaram que o ser estava querendo se comunicar. Tá? Vamos entender certos princípios, e a gente já tratou isso várias e várias vezes aqui para vocês. Grande maioria das consciências que hoje estão no mundo espiritual não sabem se comunicar mais. Não existe essa questão de comunicação. Ei, e aí, beleza, meu irmão? Bora tomar uma? E o Flamengo, como é que tá? E o Mundial do Palmeiras? Ninguém vai fazer isso, tá? A consciência deles é muito mais simples, como se fosse a consciência de um animal.
mais ligada ao instinto, mais ligada ao próprio estímulo. Eles não vão arbitrar as coisas, ok? Quando a gente já trouxe aqui certas consciências, essas consciências raramente se manifestaram no sentido de fazer sons que sejam audíveis ou factíveis da gente conseguir interpretar e predeterminar dizendo, ok, ali tem um som que remete a uma consciência que morreu, como o do Samuel, que foi o Ei, que foi algo muito fora da caixinha, foi algo muito fora da curva. O resto você vai escutar o quê? Mais estalos, bumps e alterações de estática no microfone, como se você recebesse um choque de energia ou um golpe de energia junto ao microfone que causa uma alteração na onda na hora que registra o áudio para o computador. Ok, nesse caso, o espírito que não tem nenhum espírito aqui não está querendo se comunicar com ninguém. Porque não existe ninguém ali. Veja, eu acho muito interessante isso, porque a gente tem aqui um grupo de pessoas completamente oportunistas dentro do esquema de ganhar dinheiro dentro da espiritualidade. O Josh, infelizmente, assim, eu não sei se é por má índole ou por uma questão de inocência, ele deveria saber exatamente que cada um deles aqui são oportunistas, tá? Essa menininha que está liderando tudo é uma Zé Mané, ela não tem o menor conhecimento de nada do que está fazendo, de nada, tá? Várias vezes a gente fez o Ouija aqui em casa, não quer dizer aqui não, né? No outra casa, no outro apartamento. E a gente trazia desde céticos, ateus, até pessoas que eram mãe de santo, pai de santo, umbandistas, magistas, pessoas de todo tipo. Para quê? Para que a gente pudesse colocar numa bandeja e ter realmente a interpretação sobre o ponto de vista de um cético, o ponto de vista de um ateu, o ponto de vista de um mago, o ponto de vista de um bandista, o que está acontecendo. Todo o ambiente ele passa a ser controlado porque você tem de um lado cético, mas você tem do outro lado um profissional que sabe o que está fazendo, seja eu ou alguma autoridade da Umbanda, da magia, que está ali. Essas pessoas são autoridades, porque passaram 10, 20, 30 anos estudando. Isso aqui não passou 10, 20, 30 anos estudando. Isso aqui é uma criança, isso aqui é uma menina. Ok? Essas pessoas já trazem certificados, know-how, conhecimento sobre tudo que está sendo feito. Então ele sabe, Rodrigo, tem alguém ali? Muito bem, tem. Todo mundo chegaram como um acordo, tirando os céticos ateus que não estão se dando o direito de sentir, embora alguns sentiram. A maioria das pessoas que tinham um pouco de sensibilidade também chegava à mesma conclusão. Quem é? O que podemos fazer para encaminhar? Ou seja, a gente está muito mais preocupado na consciência que está ali, o que ela é e como poder ajudar, do que em fatores como essas pessoas. Sabe? Onde você vê que ninguém está se importando, está todo mundo cagando. Parece que o discurso é o mesmo. No sentido de, vamos fingir. Vamos fingir. Você vê, o cara aqui nem se mexe nem se fala. Os outros aqui só estão observando. A menina é a que mais está falando e o resto concorda. Quando eu fiz o experimento aqui em casa, eu fiquei quieto. Deixava as pessoas sentirem e elas relatarem por si só o que está acontecendo. Sabe, de segurar o que vocês estão pensando, segura essa tela mental e vocês vão falar. A impressão de cada um de vocês individual, sem coletivo. E o individual batia com o coletivo. São fatores muito importantes para a gente realmente verificar o experimento e ver se tem uma validade ou não sobre a ótica de todos os envolvidos. Isso aqui não tem nexo, não tem nada aqui. Não existe nenhum espírito aqui. Agora, isso dentro do critério do experimento. Agora, existem espíritos e obsessores individuais a cada pessoa? Sem dúvida. A questão eu vou entrar numa casa e vou falar, se tiver algum espírito aqui na casa que se manifeste. Tem algum espírito comigo que queira se manifestar? Ou seja, eu estou atiçando o meu obsessor para que ele se manifeste. Ou eu estou agindo com o espírito da casa para que ele se manifeste. Os obsessores que nós temos, eles vão agir
protegendo as pessoas, pois eles têm interesse sobre as pessoas. Como protegê-lo? Vamos supor esse rapaz aqui, desse canto. Ele tem um obsessor com ele? Tem. Está conectado nas costas dele? Está. Ele está aqui observando? Está. É alguém que está se importando com o processo? Não. É alguém que está realmente envolto à questão de vou participar, vou me comunicar? Não. Ele poderia agir sobre a mesa? Não. Por quê? Porque o interesse dele está sobre esse indivíduo e mais nada. Então veja, se eu tenho um monte de indivíduos que carregam energias ruins, como é que eles vão se permitir sentir uma energia da casa, sendo que eles estão repletos com as suas próprias energias ruins? Esse também é um ponto muito importante. Por isso que muitas das cerimônias dentro do espiritismo a gente tem que fazer purificado. Não posso beber, não posso comer carne, eu tenho que me manter às vezes até em resguardo sexual. A gente está falando de uma semana antes das cerimônias dentro do espiritismo, ritual de desobsessão, passe magnético, para que eu tenha um organismo mais puro para poder conduzir a energia e ser um facilitador dessa energia. Eu, por exemplo, não consumo carne, me mantenho sempre íntegro das minhas posturas, saio pouco de casa, só para ir para academia, supermercado, fazer simplesmente algumas necessidades do lar, me mantenho mais dentro de casa, faço práticas 3, 4, 5 vezes ao dia, muitas vezes, tá? Para quê? Para manter sempre a mesma energia equilibrada, sempre o mesmo equilíbrio para poder dar o meu melhor nos tratamentos que eu realizo à noite. Se cada um desses caras tem as suas próprias energias ruins e carregam completamente suas formas de pensamento destrutíveis, suas energias ruins e todo o comportamento ruim, o que eu espero que aconteça numa cerimônia dessa? Nada. Nada. Não vai acontecer nada. Tá? É uma pena, porque tem coisas que seriam legais acontecer, principalmente estando na casa do Conjuração do Mal, entendeu? Mas é uma pena, é um desperdício, tá? Eu vou analisar as pessoas envolvidas aqui, que eu acho que é mais legal para a gente poder entender, mas eu vou contar para vocês o que cada um carrega, para que vocês validem se tem ou não tem possibilidade de fazer um experimento desse. Novamente, é a mesma coisa que você jogar um coelho dentro de uma toca de raposas. O que você espera que essas raposas façam? Sabe? De novo, se cada um está imundo e sujo, a gente não espera que o experimento tenha uma resolução. Mas é isso. Eu vou analisar eles na última parte agora, e aí a gente vai ver realmente essa questão se cada um deles tem ou não tem energias e que tipo de energias está relacionada a essas pessoas e como isso interfere no experimento. Então é isso, eu agradeço de coração, obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares, a gente complemente a medicina tradicional e não substitua. Complementamos para tratamentos das enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpesadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou um espírita, eu não sou médium, eu não sou sensitivo, eu não sou paranormal. Eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, Seja Membro e o Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, só você clicar e você pode doar o valor que você quiser ou puder, que nos ajude muito. E por último, o nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.